Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje nós vamos conversar sobre redução de danos. Para tratar do tema, convidamos Ingrid Farias, cofundadora da Escola Livre de Redução de Danos, pesquisadora da política de drogas e suas interseções com gênero, raça e participação política. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Olá, Bárbara, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente por aqui. Ingrid, queria pedir para você começar pelo começo. O que a gente entende por redução de danos? Então, explica para a gente o conceito, de onde ele surgiu, para a gente partir daí. Maravilha, Bárbara. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né? Nós da Escola Livre de Redução de Danos achamos que é muito importante que a gente possa construir o diálogo da política sobre drogas junto a um diálogo do direito à comunicação, né? Então, a gente acha que uma das principais ferramentas para que a gente possa aprofundar e popularizar a estratégia de cuidado, que é a redução de danos, a partir desses espaços de comunicação responsável, comunicação que possa realmente disseminar informação para as pessoas. Então, a redução de danos, gente, é uma estratégia de cuidado, né? É uma estratégia de cuidado que nasce há mais de 30 anos atrás, é uma estratégia que nasceu na Europa, né? A partir muito de um contexto de pessoas que viviam em vulnerabilidade social e faziam uso de substâncias psicoativas. Né? Então, nesse contexto ali na Europa, mais ou menos na década de 80, a gente começa a ter essas pessoas reivindicando ao governo a garantia de uma política de cuidado e de prevenção em saúde, de cuidado e de prevenção para a educação, para o uso de substâncias. Né? Então, essa política ela chega no Brasil mais ou menos ali na década de 80, 90, né? E é uma política que é institucionalizada dentro da política pública brasileira. Então, hoje, dentro das do nossa política nacional de saúde mental, a gente tem orientado de que o cuidado para pessoas que fazem uso de drogas precisa ser feito a partir da ética da redução de danos. Então, a redução de danos é uma estratégia de proteção e de garantia à prevenção e direito à vida das pessoas que fazem uso de drogas. Então, a ideia é que a gente possa orientar, cuidar das pessoas, debater sobre as práticas dos seus usos, debater quais são os riscos relacionados a essas práticas e pensar a partir do direito à autonomia e da garantia dos direitos humanos como a gente consegue fazer com que essas pessoas elas não cheguem a um uso problemático ou que elas possam lidar com os seus usos, né, no contexto da sociedade. Acho que é bem importante falar, Bárbara, que a gente associa muito, né, substância psicoativa, droga, a substâncias que foram tornadas ilícitas. Mas hoje a gente tem, por exemplo, várias substâncias psicoativas, né, que são lícitas, no caso que são legais, né, no nosso país, no nosso mundo, que também causam problemas e que também é importante pensar políticas de redução de danos para elas. Então, o açúcar, por exemplo, é uma substância psicoativa, né? Uma droga que causa efeitos, traz riscos para as pessoas, então é também importante pensar políticas de redução de danos para o açúcar, por exemplo, então como é que as pessoas podem trocar, né? Como é que as pessoas podem reduzir o açúcar por outra coisa, como é que as pessoas podem pensar um consumo menor diante também da predisposição de saúde que elas têm, então uma pessoa que tem diabetes não pode de jeito nenhum fazer uso do açúcar, né? Então a redução de danos ela tem o objetivo de compartilhar informação para a prevenção, para o cuidado em saúde, né? Para o cuidado em liberdade e autonomia também, acima de tudo. Ingrid, você falou desse termo que é uso problemático de drogas. Você podia explicar para a gente o que ele significa? Com certeza. Então, as pessoas que fazem uso de substâncias, né, gente, seja elas lícitas ou ilícitas, legais ou ilegais, digamos assim, essas pessoas, né, elas muitas vezes podem se deparar com o uso problemático daquela substância. O que é um uso problemático? É um uso que pode causar qualquer tipo de problemas ao dia a dia das suas vidas, né, da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, hoje no Brasil, o maior índice de uso problemático de drogas que a gente tem no nosso país é o uso do álcool.
Então, a gente tem muitas pessoas no Brasil que têm um problema com o uso do álcool e que esse uso não é um uso saudável, né? Não é o uso que faz bem àquela pessoa. Porque a gente também tem diversas pessoas na sociedade que fazem uso do álcool e não têm problemas com esse uso. Então, é importante dizer que nem todas as pessoas que consumirem o álcool, por exemplo, vão ter problema, né, com o uso do álcool, e nem todas as pessoas que consumirem também estão isentas de não terem problemas. Então, o uso de uma substância está muito ligado ao contexto social no qual a gente está envolvido, né, ao contexto também biológico do nosso corpo. Então, os corpos da gente são diferentes, né? O açúcar, por exemplo, ele age no nosso corpo, ele vai agir no meu corpo, Bárbara, de um jeito, e no seu corpo vai agir de outro jeito, porque o nosso corpo ele tem uma biologia diferente, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a esses usos problemáticos relacionados a drogas que não são legais. Então, a gente também fala do crack, né, da cocaína, de outras drogas que também são consideradas drogas, mas que hoje são proibidas, né, na sociedade, porque essas mesmas drogas já foram legalizadas nessa sociedade, é importante falar. Então, na década de 30, aqui no Brasil, né, nos contextos de guerra, as pessoas utilizavam cocaína, utilizavam essas substâncias, inclusive, para cuidados médicos, né? Hoje, o que a gente precisa fazer um debate profundo é que, quando uma pessoa tem um uso problemático com qualquer tipo de substância, ela tem o direito a receber um atendimento, né, digno e de qualidade, e não de ser estigmatizado, né, de ser humilhado pelo próprio serviço de saúde, que às vezes não sabe lidar com as questões e tal. Então, para nós, é muito importante que a gente possa entender o conceito de uso problemático de substâncias a partir de diversas questões e não só da substância e da pessoa, né? Porque não só são esses dois fatores que vão dizer aí se a pessoa vai ter um uso problemático ou não, né? Então, o ambiente no qual a pessoa está envolvida, né? A idade da pessoa, né? O momento emocional da pessoa, tudo isso também fala sobre a gente ter ou não aí um uso problemático de drogas. Eu estou entendendo que existe uma outra abordagem que seria diferente dessa, que é uma abordagem da repressão, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é hoje a realidade das pessoas que usam drogas, principalmente as ilícitas, e como, até que ponto, enquanto política pública, tem sido concretizado redução de danos ou quanto tem sido usadas outras abordagens. Maravilha, Bárbara. Obrigada por essa pergunta, porque eu acho que essa é a pergunta que a gente tem feito, inclusive, para o próprio poder público, né? O que a gente observa nos últimos anos, no Brasil e no mundo também, né? Vários países do mundo também fizeram criminalização de substâncias, e o que a gente observa é que o impacto da criminalização dessas substâncias, ele é um impacto muito maior na vida das pessoas do que a própria legalização da substância. Então, se proíbe uma substância dizendo que vai se proteger a vida de uma pessoa, né, daquele uso daquela substância. Mas hoje, no Brasil, o que acontece é que a proibição das drogas ela é um projeto que criminaliza, persegue só alguns tipos de pessoas. Então, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa pobre, se você mora num território de favela, de periferia, né, é muito mais provável que você seja criminalizado, que você seja estigmatizado porque você faz uso de alguma substância, né? E a gente sabe que tem muitos usos de substâncias, por exemplo, em lugares da classe média alta, onde esses usos não são criminalizados. Então, hoje, existe um investimento do Estado para poder tratar da questão da política de drogas dentro do campo da segurança pública, que para nós está totalmente errado. A política de drogas ela precisa ser tratada no campo da saúde pública e da assistência social. Então, é aí onde deve estar a questão das drogas, né? Porque se, por exemplo, a gente legaliza as drogas no Brasil hoje, o que a gente vai viver é um processo de regulação dessas drogas. Então, o álcool ele não é vendido de forma irregular. Você precisa ter um nível para poder você vender, né? Um nível alcoólico ali. Você precisa descrever no rótulo o que é que tem naquela substância e tal. Então, tem uma regulação para vender aquela substância. Então, com a regulação, a gente consegue proteger muito mais as pessoas, né, do que se a gente proibisse o álcool, por exemplo, como aconteceu na época do Al Capone, né? Acho que muita gente lembra aqui que teve uma greve nos Estados Unidos, onde a galera proibiu o álcool, e essa proibição gerou uma guerra, gerou um grande momento de violência e tal, e, além disso, gerou também várias produções de álcool ilegal e que não faziam bem para as pessoas. Então, o que a gente percebe é que a proibição das drogas ela gera um nível de violência muito maior,
né? Uma violência para proteger as pessoas, proteger os territórios das drogas, mas, na verdade, a gente poderia estar protegendo as pessoas dessas drogas, regulando essas drogas, dizendo como é que elas devem ser, onde elas devem estar, quem pode acessar elas ou não e tal. Então, a gente acredita de verdade que um processo regulatório, um processo de legalização, pode garantir uma segurança maior, inclusive para as pessoas que têm ou não uso problemático com droga, né? Porque se a pessoa tem um uso problemático, por exemplo, com o álcool, as pessoas podem acessar um serviço de saúde, né, e procurar. Se a pessoa tem um uso problemático com crack, o crack é uma substância, por exemplo, que ela só é produzida por causa da proibição, porque a matéria-prima do crack é a cocaína. E a cocaína ela pode ser usada para vários tipos de indicações médicas e tal. Então, por exemplo, o Rivotril. Você não consegue comprar o Rivotril em qualquer esquina, né? Mas você sabe que o Rivotril existe, que ele está na farmácia, que ele tem uma regulação. Se você vai ao médico e o médico indica, você consegue comprar um Rivotril. Então, o que a gente está dizendo é que hoje a política de drogas dentro do campo da segurança pública é uma política para gastar muito dinheiro. Então, se a gente pegar os orçamentos da segurança pública e do investimento ao tráfico de drogas, por exemplo, no Brasil, o investimento, às vezes, é muito maior do que o investimento em equipamentos de prevenção, de cuidado, de tratamento. Então, existe aí uma lógica que foi colocada, e, para mim, eu também, como pesquisadora, né, tenho tentado entender como é que se dá a relação da criminalização das drogas com a criminalização da população negra também no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em 1932, foi proibido a maconha, né? E aí, junto com a proibição da maconha, houve a proibição da capoeira, houve a proibição dos grupos de roda de samba e tal. Então, existe também na história do Brasil uma conexão da proibição de algumas substâncias com a criminalização de alguns grupos, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso, porque quando a gente vai para a ciência, né, o que a ciência diz é que política de drogas, a questão do uso de drogas é uma questão de saúde e de assistência. Ingrid, então, hoje a política de drogas que a gente tem, ela é justificada no discurso como uma proteção contra o consumo, não é isso? Para evitar que as pessoas consumam. A gente tem alguma informação, tem estudos que comparam a implantação de políticas de repressão com o consumo, se ele aumenta, se ele diminui ou se ele modifica de alguma forma? Então, já existem alguns países do mundo que têm feito um pouco desse estudo, né? Acho que é bem importante, gente, a gente ficar atenta de que cada país tem uma cultura e tem uma dinâmica também social, econômica, territorial. Então, por exemplo, o Uruguai legalizou a maconha, né? Recentemente não, de 2013, já faz bastante tempo, 10 anos. Né? Então, recentemente, na lógica da proibição das drogas no mundo, né, o Uruguai teve esse movimento de legalização. O Uruguai é um país que é menor do que muitos estados do nosso Brasil, né? É um país também que tem uma política muito centrada na classe média, né? Então, hoje, a política de legalização da maconha no Uruguai não é uma política para a população pobre, para a população que não tem grana acessar também esse direito, né? Então, ainda existe criminalização e ainda existe tráfico de drogas no Uruguai, independente desse processo de legalização. Então, o que a gente percebe também é que, se essa legalização não está conectada a contextos também de interseccionalidade de direitos, a gente não consegue garantir uma política de drogas que tenha eficácia, né? Então, uma política de legalização que tenha eficácia. Se a gente legaliza as drogas e a gente não tem um sistema de saúde que esteja com condições, né, de receber essa demanda, se a gente não tem as escolas falando sobre isso, né? Quantas vezes a gente recebeu educação para o uso de drogas? Né? Quantas vezes as pessoas na escola... Eu comecei a usar álcool adolescente, e não é legal isso. Né? Então, quantas vezes na escola a gente recebeu uma orientação de que o uso do álcool causa isso, aquilo, pode, né, trazer esses problemas e tal. Então, o único discurso para o uso de drogas que a gente tem no Brasil é o discurso do proibicionismo. É o discurso do que é ruim, que é mal e tal. E isso faz com que a gente não consiga estabelecer uma política de prevenção e de cuidado real, porque as pessoas precisam estar informadas para tomarem decisão. Então, não adianta a gente mentir para as pessoas, né, porque as pessoas elas vão querer, em algum momento, experimentarem a partir das suas experiências. Então, a mesma coisa que as pessoas falavam, por exemplo, com a camisinha, durante a década de 90 aqui no Brasil, de que os professores e que as escolas estavam falando sobre educação sexual, prevenção de gravidez na adolescência e tal. E quantas pessoas foram criminalizadas por isso?
por estarem querendo debater na escola uma perspectiva de prevenção, de educação, de informação, né? Porque sem informação, gente, a gente não consegue tomar decisões boas, né? Decisões que sejam acertadas, decisões que a gente tenha condições de entender também quais são os impactos dessas decisões na nossa vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, existem países no mundo que já têm algumas drogas legalizadas, tem países no mundo que fazem terapia substitutiva, então tem países que você ingressa no centro fazendo uso de crack e que o próprio serviço de saúde oferece, por exemplo, a maconha, que é uma substância mais leve do que o crack, para que você possa substituir, a partir dessa substituição você construir um plano de saída desse uso total de substâncias, né? Porque a abstinência também é um tratamento para uso de drogas. Eu acredito também na abstinência, mas não só na abstinência, eu acredito no tratamento com o cuidado em liberdade. Então, a pessoa que está sendo cuidada, tratada, ela precisa ter autonomia para tomar sua decisão. E essa autonomia ela só acontece, Bárbara, a partir da informação. Então, sem informação, você não consegue tomar uma decisão legal. E tem muitos países do mundo que já têm a experiência da legalização, que a gente precisa olhar para eles, Portugal, né, Alemanha, aqui, Estados Unidos, aqui pertinho também, né, várias coisas estão acontecendo. Aqui na América Latina, vários países já legalizaram também a maconha e tal, né? O Brasil, meu Deus, já está muito, muito, muito atrás nessa perspectiva, é super terrível, inclusive, a gente olhar isso. É o último país que aboliu a escravidão e, pelo visto, vai ser o último país do mundo aí que vai também conseguir avançar com a política de drogas de direitos humanos, né? Então, é super importante esses avanços nos outros países, mas que a gente possa olhar para eles a partir também do nosso local. Então, não pensar assim, o que o Portugal fez, a gente faz aqui. Não, o que o Portugal fez pode inspirar a gente a fazer aqui, porque o Brasil é um país diferente, territorialmente, né? A gente é um país continental, é uma loucura. Ingrid, a gente estava falando da questão da autonomia, né, do indivíduo. Eu queria que a gente começasse o bloco por aí, abordando como é a visão do indivíduo em relação a essa problemática na perspectiva de redução de danos. Ai, massa, Bárbara. Então, na Constituição brasileira, gente, tem uma parte da Constituição que diz que a gente tem direito ao nosso corpo. Então, a gente tem direito a fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Está lá, constitucionalmente falando, de que se eu quero fazer uma tatuagem, eu tenho o direito de fazer uma tatuagem porque é o meu corpo. Eu não posso fazer uma tatuagem no corpo de outra pessoa, né, sem a autorização dela. Mas fazer alguma coisa com o meu corpo é totalmente autorizado ali, é totalmente garantido o direito, né? Então, quando a gente parte para essa perspectiva do uso de substâncias, a gente parte para essa mesma lógica também da garantia do direito à autonomia. Então, quando a gente quer proibir uma pessoa de fazer uso de qualquer tipo de substância, você está tirando dessa pessoa o direito à autonomia, né? A autonomia do corpo dela. Então, se eu quero tomar guaraná todos os dias e eu sou diabética, ninguém pode me impedir disso, né? Então, assim, eu sou diabética, mas eu quero tomar todo dia guaraná e eu sei que isso vai me prejudicar. A polícia pode vir aqui em casa me impedir de fazer isso? Então, ninguém pode vir me impedir de fazer isso. Por quê? Porque não houve um processo de criminalização do açúcar, né? Mas se a gente vê isso na perspectiva da maconha ou de qualquer outro tipo de substância, o que a gente vê é que as pessoas, o Estado, parece que tem uma autorização para impedir você de fazer alguma coisa com o seu corpo quando isso está ligado ao uso de substâncias ilícitas. Então, tem aí um grave problema, né? Inclusive uma grave hipocrisia também ligada a essa perspectiva, porque a gente não está proibindo ninguém de comer sal, a gente não está proibindo ninguém de comer, né, nada, de usar nada que vai fazer mal também nessa perspectiva, mas a gente está querendo impedir as pessoas de usarem drogas ilícitas. Então, para mim, Bárbara, o projeto de proibição hoje no Brasil, ele se sustenta para garantir a criminalização da população negra e pobre. Então, hoje eu não vejo outro motivo. Assim, eu queria pensar, não, é por causa disso. Não, para mim é porque tem que ter uma política que o Estado quer controlar populações negras e pobres, e não só populações, territórios. Porque, assim, hoje, se você vai em vários territórios de periferia, de favela, esses territórios eles foram destruídos por causa da briga entre o tráfico e a polícia, não sei o quê. Eles foram desorganizados. Então, independente de você fazer uso de drogas ou não, se você é pobre, negro, mora numa periferia, você vai enfrentar
o dia a dia do que é o estado de proibição no país. Assim. Então, para mim é muito, muito importante que a gente possa fazer essas reflexões, né, de o que é a garantia do direito e por que a gente quer tomar essa garantia do direito em alguns momentos com alguns tipos de substâncias e outros não. Então, a gente precisa construir uma política responsável, uma política que leve em consideração a ciência. Né? A gente não pode, a gente viu aí durante o contexto da pandemia o quanto é perigoso negar a ciência. Né? Então, a ciência já tem feito estudos, já tem apontado de que o problema do uso de drogas não é um problema epidêmico, como a galera, como o campo mais conservador quer vender. Né? O campo mais conservador quer vender a política de drogas e a questão das drogas como uma questão epidêmica no Brasil. Mas o último estudo da Fiocruz, né, que é a fundação que faz essa perspectiva mesmo de análise sobre a segurança, saúde pública, sobre a saúde pública no Brasil, mostra de que, na pesquisa deles, menos de 9% da população usa maconha, menos de 1% da população usa crack. Agora, mais de 40% da população usa álcool. Por que a gente não está tendo tanta perseguição para criar políticas de prevenção ao álcool? Por que as políticas de cuidado e prevenção ao álcool não são faladas, não são dialogadas na sala de aula, nas universidades de medicina junto aos profissionais de saúde, né? Porque toda vez que qualquer pessoa chega num espaço de saúde e que faz uso de uma substância, a primeira ação do profissional você tem que parar de usar a substância. Né? E a gente não pode, a gente tem que partir a partir da perspectiva da autonomia das pessoas. Né? Então, as pessoas precisam saber como é que elas podem conduzir usos mais seguros, se é importante para elas também encerrar esse tipo de uso. Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita junto às pessoas, porque o corpo da gente é direito da gente fazer o que a gente quiser. Né? Então, acho que é bem importante que a gente possa ir aprofundando aí essas camadas, né, que impedem a gente de refletir o porquê que as drogas no Brasil são proibidas e o que é que a política de drogas no Brasil está sustentando. Né? Porque teve 39 quilos de cocaína no avião do presidente e ninguém não teve nenhum problema. Né? A gente tem senadores da República aqui com helicópteros de cocaína e ninguém fala absolutamente nada. Então, por que a gente está perseguindo a pessoa negra, pobre, né, periférica, que mora naquele lugar, que faz uso de alguma substância? É essa pessoa que tem que ser combatida? Né? É sobre essa pessoa que a gente está falando que causa perigo à sociedade? Uma pessoa fazendo uso de substância em si mesmo causa perigo à sociedade? Então, são questões que a gente precisa avaliar, né, juntas. Ingrid, em relação aos diferentes tipos de substâncias, as lícitas, as ilícitas, eu queria que vocês comparassem as diferenças entre elas, se a gente deveria pensar nelas de maneira diferente ou igual. O fato de algumas serem lícitas e outras ilícitas já traz a reflexão. Né? Essas lícitas, elas são menos perigosas? Não são. Né? E que você falasse um pouco sobre como a regulação traria uma diferença na relação das pessoas com as substâncias. Então, eu acho que é isso, né? Algumas substâncias elas foram tornadas lícitas ao longo do processo por causa de um interesse também comercial, né? Então, há um interesse comercial. Se não tem nada proibido, não tem como você montar um aparato de segurança pública, né, que compra arma, que paga pessoal, policial, não sei o quê, trabalhador, para poder fazer a prevenção daquilo dali, né? Então, se você não tem proibição disso, você não precisa investir nisso. Então, imagina quanto que a segurança pública ia precisar reduzir orçamento se tira esse como sendo uma das responsabilidades da segurança, né? Que é cuidar do controle das drogas no Brasil. Então, tá aí um monte de dinheiro que a gente poderia estar investido em política pública, saúde pública, educação, direito à cidade, né? Tudo isso daí. Qualquer substância, né? Na minha avaliação, como pesquisadora, todas as substâncias, nenhuma delas deveria ser proibida. O que eu acho é que as substâncias elas precisam, de forma muito responsável, serem reguladas e controladas. Então, eu acho que não dá para a gente poder garantir que, por exemplo, todo mundo pode ir na quermesse e comprar uma garrafa de cerveja? Não pode, né? Tem uma legislação que diz que as lojas não podem vender para menores de idade, tem que pedir carteira de identidade, não sei o quê. Se você quer comprar um remédio controlado, sei lá, seja o Rivotril, seja qualquer outro, um Lexotan, você precisa ir no médico para poder pegar uma requisição, você vai na farmácia, a farmácia pega seus dados e tal, então existe um controle aí, existe uma regulação que organiza a forma como essas substâncias chegam para as pessoas.
E, além de organizar a forma, também garante a qualidade. Então, a Anvisa, por exemplo, não tem como registrar a qualidade da maconha que é produzida no Brasil, porque é produzida pelo mercado ilegal. Então, o mercado ilegal produz de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Então, você tem maconha mofada, você tem maconha com bicho. Então, isso é produto da falta de regulação, da falta de uma política regulatória no país que possa organizar essa distribuição, esse armazenamento, essa produção, né, dessas substâncias. Acho que é super importante a gente dizer que cada substância causa um efeito diferente a partir do corpo que ela entra, certo? Então, se eu e você, né? Eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher que tenho 35 anos, então o efeito que uma garrafa de cerveja faz em mim é diferente do efeito que uma garrafa de cerveja faz numa menina baixa, magrinha, de 18 anos. Então, estou dizendo que qualquer substância no corpo de qualquer pessoa vai agir de forma diferente. A gente tem uma orientação geral sobre os efeitos de cada substância, porque para nós também é muito importante ter informação. Informação não é apologia, informação é cuidado. Informação é a pessoa conseguir compartilhar com a pessoa formas de se cuidar. Isso é reduzir danos, né? Quando a gente tem informação, a gente consegue reduzir os danos. Então, se você usa o álcool, você pode ficar com a perda de consciência, você pode ter um coma alcoólico, você pode ter uma cirrose, né, a longo prazo, você pode perder os movimentos dos braços e das pernas, você pode ter perda de memória. Então, esses são alguns dos efeitos ali que o álcool pode causar numa perspectiva ruim, né, numa perspectiva de um uso ruim. Mas o que é que a gente diz? Você quer usar o álcool? Então, vamos pensar como é que você usa o álcool de uma forma que não seja prejudicial para você, ainda mais do que já pode ser, né? Então, quando você estiver bebendo a sua cerveja, bebe uma água. Se você bebe água, você consegue equilibrar também a quantidade de líquidos dentro de você, né? Você consegue também dar uma limpada, né? Porque você vai urinar mais, então você vai colocar mais para fora aquela substância que você está ingerindo. Então, o que a gente faz hoje é olhar um pouco para esses efeitos e pensar como é que a gente pode cuidar das pessoas que tomam a decisão de fazer uso de qualquer tipo de substância, né? Então, se a pessoa toma a decisão, porque no Brasil não é crime ser usuário de drogas, está na Constituição, né? Na Lei 11.343, tem dizendo, de 2006, tem dizendo que nenhuma pessoa que faz uso de drogas pode ser criminalizada por fazer uso de drogas, certo? Então, se uma pessoa escolhe fazer uso de qualquer substância, né, o que essa pessoa precisa é de orientação, de prevenção, de cuidado, para que ela não entre numa situação de risco, né? Então, por isso que a gente diz reduzir os danos, né? Reduzir riscos e danos, para que a gente possa reduzir os riscos que são associados àquele uso, né? Então, o álcool tem esses efeitos, né? A cocaína tem o efeito de aumentar a corrente sanguínea, de acelerar o coração, de baixar o nosso desejo por se alimentar, né? Então, perda de apetite, possibilidade de contaminação, né? Que tem muitas ISTs que acabam sendo também transmitidas a partir desses usos também. Então, se você usa um canudo, né, para poder fazer a aspiração de alguma substância, se você compartilha esse canudo com outra pessoa e essa pessoa tem hepatite, né, essa pessoa ela tem uma feridinha ali e você tem uma feridinha, essa pessoa tem, sei lá, o vírus do HIV e tal. Então, tudo isso também são práticas de risco que a gente precisa estar olhando para essas práticas e cuidando das pessoas. Então, eu não tenho como impedir uma pessoa de decidir sobre o que ela vai fazer com o seu corpo, mas eu posso orientar essa pessoa. Então, a gente pede, gente, comam, né? Se vocês vão usar qualquer tipo de substância, álcool, inclusive. As pessoas que usam álcool também ficam com menos fome, né? Então, um dos principais problemas das pessoas que usam substâncias é a falta de alimentação e de hidratação, né? Então, as pessoas ficam muito desidratadas, mal alimentadas e passam mal porque a substância ela muda seu corpo. Quando você toma um café, né, de noite, perto de dormir, então você está 10 horas da noite lá e você vai tomar aquele café fortão, aquele café pretão, assim, que você faz. O que é que dá em você? Dá aceleração, aumenta a sua corrente sanguínea, aceleração e tal. Então, as substâncias, elas não têm... Nenhuma delas, sozinha, faz nada contra as pessoas, né? Se você deixar uma grama de cocaína em cima de uma mesa, ela não vai matar ninguém, né? Ela só vai matar se as pessoas usarem ela de forma
errada, equivocada, né, sem saber o que é que elas são e tal. Então, hoje no Brasil, como eu falei, da maconha, né, não, a gente não tem essas substâncias de qualidade, assim, então, as substâncias que são apreendidas pela Polícia Federal, os exames mostram que quase não tem cocaína, inclusive, nas substâncias, né? Tem paracetamol, tem bórico, tem bicarbonato, tem várias outras coisas e pouca cocaína, então isso também é fruto, e aí você acaba inalando coisas que você talvez nem possa inalar. Então, por exemplo, teve uma pessoa que passou mal porque inalou 1 grama de cocaína que tinha dentro paracetamol, e ela era alérgica a paracetamol. Então, a gente fala sobre essas situações, essas realidades que a proibição gera, né? E cada substância gera um efeito diferente no corpo de cada pessoa, certo? Mas tem os efeitos gerais que essa substância causa em todos os sistemas, né? O sistema biológico. Então, hoje, no site da Escola Livre, @escolalivre.rd, vocês conseguem acessar informações sobre esses efeitos de cada substância na nossa página. Então, tem lá dizendo sobre o LSD, sobre o álcool, açúcar, cocaína, café, tabaco, né, maconha. Então, a gente poder também olhar para cada uma dessas substâncias e saber, ter mais informações para poder tomar decisões mais responsáveis, né? Sobre as substâncias ainda, sobre os diferentes tipos de efeitos, você diria que tem algum tipo de substância ilícita que é realmente muito perigosa e que deveria ter, enfim, deveria ter um alerta maior, uma preocupação maior em inibir o uso, ou de certa forma é semelhante a gente pensar em diferentes tipos? Eu acho que é muito importante a gente pensar que qualquer substância ela pode gerar um perigo para as pessoas que fazem o seu consumo, qualquer. Porque se a gente pega uma substância para poder dizer que ela é mais perigosa do que as outras, a gente está partindo do critério de que aquela substância, né, é que causa determinado fim, né, sei lá, uma morte ou uma situação como essa. E, na verdade, não. Qualquer uma dessas substâncias, qualquer uma de que a gente falou aqui nesse momento, se a gente ingere elas de um jeito errado, a gente pode morrer. Então, se você é hipertenso e você come sal demais, você pode ter um ataque cardíaco, ter um pico de pressão e vir a óbito, né? Assim como se você que consome álcool, por exemplo, pode ter também um coma alcoólico e vir a óbito. Então, para mim, nenhuma substância é mais perigosa que outra, né? Para mim, os seus usos é que precisam ser pensados de forma diferenciada, né? A partir de cada contexto. Então, assim, eu não acho, sinceramente, que uma pessoa que usa álcool e uma pessoa que usa cocaína, a pessoa que usa cocaína vai morrer primeiro, porque é mais perigosa a cocaína, né? Porque, na verdade, o que é perigoso é o uso dessa, né? É a forma como você usa, é a prática do seu uso, né? Então, se você usa cocaína todos os dias do resto da vida, você não vai ter nada, você pode não morrer, né? Mas se você usa álcool todos os dias do resto da vida, você tem cirrose, né? Você pode ter alguma coisa e tal. Ou você também pode usar cocaína o resto da vida e ter um problema, sei lá, de circulação do sangue, porque ela também engrossa o sangue e tal. Circulação do sangue por causa disso. Então, não dá, é muito irresponsável para nós dizer que uma substância é mais perigosa do que outra, né? O que eu acho é que todas as substâncias elas precisam estar na mesma lógica de que elas precisam ter informação sobre o que elas são, os efeitos que elas causam, para poder pensar os seus usos. Né? Então, hoje, o Brasil, não existe lugar nenhum, nem dentro da própria saúde, se você chega num médico, né, num profissional de saúde, e diz a ele, eu sou usuário de cocaína, automaticamente esse médico vai dizer, pare de usar. A forma de você se cuidar é pare de usar. Né? E aí o pare de usar pode ser bom? Pode ser bom. Como eu falei, a abstinência também é uma forma de reduzir danos, certo? Mas pode ser que aquela pessoa diga, não vou parar de usar jamais e tal. E aí, além de não parar de usar, também não possa pensar numa forma de usar de forma mais responsável. Então, você perdeu a oportunidade ali de fazer uma conversa com aquela pessoa sobre o seu cuidado, sobre a sua saúde e tal. Então, esse estigma, esse preconceito, né, essa falta de informação, em especial, é o maior perigo que eu acho que a gente tem. Assim, é das drogas mais perigosas, é essa falta de informação. Ingrid, queria pedir para, nesse bloco, você falar para a gente quais são as estratégias de redução de danos. Então, quem trabalha com redução de danos
Quais são as atividades, quais são as abordagens com os públicos, em que circunstâncias? Então, fala para a gente desse trabalho. Falar do trabalho da redução de danos para mim é super bonito, porque para mim a redução de danos, além de uma estratégia de saúde pública, né, de cuidado para as pessoas, para prevenção ao uso de drogas, também é uma estratégia de estímulo às cidadanias, à garantia das humanidades das pessoas, né? Então, a estratégia de redução de danos, ela envolve várias ações, né? Então, hoje, por exemplo, Bárbara, a gente tem um centro de convivência. Nosso centro de convivência, ele fica na Rua do Sossego, e a gente faz um trabalho de acolhimento, por exemplo, das pessoas que estão em contexto de vulnerabilidade social e que também fazem uso de drogas. Então, as pessoas lavam roupa, as pessoas acessam alimentação, oficinas, a gente faz várias oficinas, seja ligada à prevenção do uso de drogas, seja ligada à prevenção ao acesso ao direito para outras também perspectivas, né? Não só aí ligadas à saúde e tal, mas educação, cultura, né? Outras perspectivas, trabalho, acesso à renda, então um pouco de tudo isso, né? A gente também faz abordagens dentro de grandes festas, então no último carnaval, né? Nos 2 últimos carnavais que tiveram, né? 2020 e 2022 agora, a gente desenvolveu 2023. A gente desenvolveu uma casa da redução de danos, que era um espaço de acolhimento para as pessoas que fazem uso de substâncias durante a festa. Então, é muito hipócrita dizer que no carnaval de Olinda, do Recife, a gente não vai ter uso de substâncias, né? Então, a gente não lida com essa lógica hipócrita, a gente lida com a lógica de que sim, isso acontece, que sim, as pessoas precisam de cuidado. Então, era um espaço para as pessoas descansarem, beberem água, para as pessoas terem acesso a insumos para poder garantir que o seu uso seja mais seguro. Então, a gente chama o kit de redução de danos, né, que é um kit que tem manteiga de cacau, que tem camisinha, que tem canudos individuais, que tem sedas, piteiras, para que as pessoas não façam esse uso compartilhado, né? Então, a gente não parte do princípio do estímulo ao uso de nenhum tipo de substância, né? A gente acha que é super importante que as pessoas, se puderem, inclusive, não usem nenhum tipo de substância, inclusive açúcar, café, por favor, né? Diminuam esses usos também, aí, que são usos que fazem mal, em especial a longo prazo para as pessoas. Mas se as pessoas tomarem a decisão de fazerem esse uso, a gente quer que essas pessoas tenham o direito também de fazerem esse uso de forma segura, de que elas não sejam colocadas em risco, né, as suas saúdes, né, as suas produções aí por causa disso, né? Então, a gente faz essa distribuição de materiais, seja no carnaval, mas também em grandes festas, como São João, como o FIG, né, eventos que também tem grande circulação de pessoas e também tem o uso de muita substância, em especial do álcool. É super importante falar que o nosso maior uso de substância no Brasil é o álcool, é a cervejinha, é o corote, é a pitu, né, é o gin, é todo tipo de substância aí alcoólica, é o maior tipo de índice de uso que a gente tem no Brasil. A gente também faz muito processo formativo, Bárbara, porque a gente acredita muito na educação popular, na educação entre pares, né? Então, assim como a redução de danos contribuiu e contribui ainda muito fortemente para barrar a contaminação, por exemplo, do HIV entre as populações que são consideradas chaves, né? Jovens, população LGBTQIA+, pessoas usuárias de drogas, né? A educação entre pares para nós é uma ferramenta libertadora, né? Como disse Paulo Freire. Então, é importante para nós também ter processos formativos. A gente tem feito cursos com pessoas da sociedade em geral, mas com profissionais de saúde, com profissionais de acolhimento também, com profissionais de educação. Então, a gente também tem uma área de educação, a gente também tem uma área de incidência, onde a gente está presente no controle da política pública. Então, a gente está nos conselhos hoje de política sobre drogas do Estado, do município, né, contribuindo com a formulação da política de drogas. A gente tem feito pesquisas também sobre o que é que representa, né? A gente fez uma pesquisa sobre o uso de drogas na pandemia, como é que se deu, como é que estava a questão da saúde mental das pessoas. Então, a redução de danos é uma estratégia ampla de garantia de direitos, certo? Então, é uma estratégia que visa o cuidado em relação ao uso de droga das pessoas, mas também a garantia do acesso a direitos básicos, né? Porque se a gente, quando a gente pega as pessoas, por exemplo, que estão em contextos de muita vulnerabilidade e uso de drogas, né? Como as pessoas olham ali a Cracolândia, né? Se você olha a Cracolândia e você tira o crack da Cracolândia, você não resolve o problema da Cracolândia, porque o problema da Cracolândia não é o crack. O problema da Cracolândia é a falta de educação, de casa, de trabalho, de saúde. Então, essas são as ausências que causam aquela situação da Cracolândia, e não o crack.
O crack, ele é, inclusive, o preenchimento dessas ausências para essas pessoas. Então, como é que a gente oferece para essas pessoas outros preenchimentos? Né? Então, é isso que a redução de danos quer provocar na sociedade, para a sociedade. Como a gente constrói uma sociedade mais saudável, né? A partir de outras práticas de garantia de direitos. Né? O uso de drogas muitas vezes é ligado a porque estamos sentindo um vazio e tal. Existe, gente, muitas pessoas que usam drogas e não tem problemas, nenhum problema. Eu sou uma mulher usuária de drogas, né? Então eu faço uso de drogas e eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher estudante, eu sou uma mulher mãe, eu sou uma mulher, né, ativista. Então o uso de drogas e esse estereótipo de quem usa drogas é um estereótipo também que tem um projeto de ser construído no Brasil. Porque tem muita gente nesse país que usa droga, muita gente, lícita e ilícita. E nem todo mundo que usa droga tem problema com o uso de drogas. É muito importante falar isso, né? Porque nem todo mundo que usa drogas precisa estar no serviço de tratamento para o uso de drogas. Mas todo mundo que usa drogas precisa da redução de danos. Porque a redução de danos é essa prática de se cuidar, de se preservar, de garantir prevenção, saúde, né? E é isso que a política de drogas proibicionista diz que quer fazer com as pessoas. Mas, ao invés disso, o que a gente tem é o terceiro país do mundo que mais prende pessoas, né? A maioria das pessoas que estão presas no Brasil estão presas por crimes relacionados a drogas, né? Essas pessoas, muitas vezes, são usuárias e foram presas com pouquíssimas quantidades de uso de drogas, né? De substância de porte, né? E, além disso, a gente tem um país, acabou de sair uma pesquisa, muito triste, inclusive, dizendo quais são as cidades do Brasil que mais matam, né? E quando a gente vai olhar quem são essas pessoas que morrem, são jovens, negros, periféricos, e a justificativa é sempre essa: morreu porque estava envolvido com droga, né? Então, você deixa de ser um ser humano e você passa a ser só uma estatística. As pessoas não sentem a dor da perda de você, né, na sociedade. Parece que você deixa de ser um ser humano. Então, a redução de danos também quer isso, quer resgatar o direito à humanidade de nós, pessoas usuárias de drogas, né, e o direito à humanidade que é construída, né, e que é retirada aí a partir do racismo, a partir do sexismo, a partir dessa exploração econômica desigual, né, que faz com que várias pessoas estejam muito pobres e outras pessoas estejam muito ricas no nosso país. Então, é muito importante entender os problemas sociais, como a Cracolândia, por exemplo, como um problema social dessas questões, né? Dessas questões de garantia de direito, não só do uso da substância. Né? E vou repetir, tem muitas pessoas usuárias de drogas no Brasil, inclusive de drogas ilícitas, que não têm problemas com o uso de drogas. Né? Então, o que a gente precisa é de uma política que realmente fale a verdade, né? Que enxergue a sociedade a partir do que a gente realmente é. Ingrid, quais são as principais demandas que vocês têm em relação, assim, que o movimento de redução de danos traz em relação às políticas públicas? O que seriam, quais são as mudanças que vocês enxergam que são necessárias para a gente ter uma política de drogas que funcione e que respeite a humanidade das pessoas? Hoje, a nossa principal reivindicação, Bárbara, do campo da redução de danos, da política de drogas, né, é que, primeiro, a gente garanta políticas de cuidado e de prevenção. Né? Então, Bolsonaro, por exemplo, no último governo, retirou a redução de danos em vários lugares da política pública. A gente está fazendo um movimento agora de retomar com essa garantia de direito dentro da política pública, né? E, além de retomar, ampliar essa possibilidade de prevenção e de cuidado a partir da redução de danos dentro dos serviços de política pública no Brasil, né? É muito importante. E é muito importante que a gente pense uma outra política de drogas. Não dá para sustentar mais um país que vive em cima de tantos dados negativos da forma como o Brasil está lidando com a política de drogas. Morte, prisão, né, estigma, isso não é legal. Isso não é legal para nenhum país. E vários países do mundo já estão avançando com isso. Então, a gente precisa estar também, né, assim como esses países do mundo que têm avançando nas perspectivas aí da política de drogas nacional. E aqui no Brasil, a política de drogas, para avançar, precisa ter uma responsabilidade com a reparação. Então, não dá para a gente ter uma nova política de drogas no Brasil que não repare os danos que foram causados às periferias brasileiras. Tem favelas que foram destruídas por causa desse conflito entre o Estado, né, e a economia do tráfico e tal. Então,
A gente precisa urgentemente reparar esses territórios, reparar as pessoas que foram presas por causa porque são usuárias, porque tem pequenas quantidades, fazer com que essas pessoas elas tenham um espaço dentro da sociedade, né? Então, hoje a pessoa sai do presídio e a pessoa vira um desumano, né? Você não é mais humano, você não tem mais direito a trabalhar, a casar, enfim, a ser pessoa, a viver, né? Então, a gente precisa ter, de fato, uma política reparatória para essas pessoas que foram impactadas, né? Familiares que perderam suas famílias por causa desses conflitos armados de guerra. A gente está vivendo agora, nesse momento, um conflito em São Paulo, que é um conflito, uma chacina, né? Uma chacina em nome da guerra às drogas. Aquele policial estava na favela fazendo a ostensividade em torno da proibição da guerra às drogas. Então, o policial morreu por causa da guerra às drogas e as 10 pessoas que foram assassinadas depois, por causa disso, morreram por causa da guerra às drogas. A gente precisa reparar a vida dessas pessoas, dessas famílias que foram destruídas, né, por causa dessas situações e tal. Então, para nós tem que ter uma política pública de saúde e prevenção, né, que cuide das pessoas que usam drogas, da questão das drogas no Brasil, e a gente precisa ter uma política reparatória que retire totalmente, né, a política de drogas do campo da segurança pública e possa reparar os impactos que foram causados aí no Brasil durante esse período aí que a política de drogas teve essa leitura. Ingrid, eu queria que você falasse um pouco da Escola Livre de Redução de Danos. Então, fala para a gente quando começou, a história que até hoje, do trabalho de vocês. A Escola Livre de Redução de Danos ela foi fundada em 2019, né? A gente fundou a escola muito com o objetivo de trazer aqui para Pernambuco, né, uma centralidade, a ética dessa redução de danos, a contribuição que essa redução de danos tem para dar para a política pública e para a sociedade civil, para a sociedade em geral, né? Então, a Escola Livre nasceu em 2019 ali com um seminário internacional. A gente lançou um livro sobre 7 experiências de redução de danos no mundo, né? E a gente está reformulando também agora um novo momento de lançamento de um livro sobre experiências de redução de danos na América Latina, né? Então, todos os países da América Latina aí tem uma leitura sobre como tem atuado, pensado sobre isso, né? A gente é uma organização jovem, mas que está muito presente nos espaços de participação social, nos espaços de articulação política com outros parceiros. Então, a Escola Livre nasce para não ser sozinha, né? A gente nasce para ser parceria, para construir rede, né? E é isso que a gente vem fazendo aí nesses últimos 3 anos, estimulando a garantia do direito das pessoas que usam drogas, estimulando a produção de conteúdos científicos que tenham compromisso, né, com a verdade, com a vida das pessoas, estimulando processos reparatórios para as pessoas que têm sido impactadas pela guerra às drogas no Brasil, né? Então, o papel da Escola Livre de Redução de Danos é fazer essa movimentação, inclusive de regionalizar esse debate. Então, tem uma centralização muito forte, né, de todos os debates nacionais como algo que acontece só no Sudeste ou só no Centro-Oeste do país. E, para nós, estar com a Escola Livre de Redução de Danos aqui em Pernambuco é reafirmar que o Estado de Pernambuco, né, tem uma história, inclusive, da redução de danos muito forte aqui, né? Todos os fundadores da redução de danos da escola já vieram desse trabalho com a política pública de redução de danos, com outros espaços de contribuição, pesquisa, científicos, academia, universidade. Então, a gente tem construído aí há muito tempo, né, essa luta, essa perspectiva, mas há 3 anos a gente está aí juntos, 4, né, agora, construindo essas possibilidades de futuro mesmo, né? Então, a gente tem alguns projetos, né, com o direito das mulheres e prevenção também, redução de danos, projetos de cursos. Esse ano a gente vai estar fazendo alguns cursos também, vamos lançar esse livro. Tem alguns projetos artísticos também, pelo fim do estigma às pessoas que usam drogas, né? Então, a gente está aí tentando usar as diversas expressões aí da garantia de direitos para falar sobre redução de danos de política de drogas na sociedade. Ingrid, quem quiser saber mais sobre o tema, o que você sugere de conteúdos? Eu sugiro muito acessar o site da Escola Livre, www.escolalivre.rd.org, e o Instagram também da gente tem bastante conteúdo sobre o que a gente está fazendo, sobre, né, o que a gente também defende como política pública, sobre qual é a ética de cuidado também que a gente defende. Então, dá para acessar ali. E ali a gente também indica vários outros parceiros.
Então, tem muitos parceiros de redução de danos em todo o Brasil, que a Escola Livre está sempre publicando, sempre compartilhando, no Brasil e na América Latina também. Então, acessem lá esse conteúdo a partir @escolalivre_rd, que vocês conseguem acessar conteúdo de redução de danos de todo o Brasil e América Latina também. Muito bom. Muito obrigada, Ingrid, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente todas essas informações super importantes. Acredito muito que a gente precisa reduzir o estigma em torno desse tema, enfrentar ele com base em dados reais, né? E entender que o combate às drogas se faz pelo campo da saúde, né? E não pelo campo da segurança pública. A gente conversou no episódio passado sobre desencarceramento e a gente vê que a principal alternativa que a gente tem já hoje para enfrentar o tema de maneira responsável, que funciona e com respeito às pessoas. Então, muito obrigada, Ingrid. Quer dar uma palavra final? Só agradecer ao trabalho também que a Rádio Universitária, né, que vocês têm feito aqui. É muito importante que a comunicação possa ser essa grande aliada, né, para a garantia de direitos. Então, para nós, a comunicação é um instrumento de direito, né, comunicar para direitos, comunicar para as pessoas poderem garantir informação, acesso e tomarem decisão. Né? Quem tem acesso à informação consegue tomar decisão de forma muito mais acertada. Né? Então, agradecer muito aí a toda a galera, agradecer a você, Bárbara, também, ao trabalho que vocês estão fazendo por aqui. Muito, muito obrigada. Salve a rádio pública, salve os nossos equipamentos, a nossa comunicação pública e autônoma, para que a gente possa continuar falando sobre assuntos como esse aqui e construindo reflexões importantes para a transformação da nossa sociedade. Muito, muito obrigada, gente. Eu sou Ingrid Farias, eu sou uma mulher negra, mãe, periférica, né, usuária de drogas, pesquisadora, coordenadora da Escola Livre de Redução de Danos, e a gente está aqui para mostrar que a política de drogas pode sim ser debatida a partir de outros olhares, de outras formas de fazer, né, e de cuidar. Então, muito, muito obrigada por tudo. Salve a política pública, o SUS, o SUAS. Tamo junto, gente. Valeu, Ingrid. Vocês podem escutar também os episódios do programa Realidades via podcast, então procurem lá, Realidades UFPE, para ouvir de novo, para ouvir outros episódios, e até domingo que vem. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.